Vamos falar hoje dos ribossomos, mas antes quero fazer algumas observações. Primeira observação: o citoplasma é a parte fundamental da célula, formada por duas partes. Primeira parte é uma parte homogênea representada pelo citosol, onde o citoesqueleto fica. A segunda parte é a parte heterogênea representada pelas organelas citoplasmáticas. Aqui nós temos algumas organelas. Eu gostaria de dar destaque para algumas organelas. De modo geral, as organelas são divididas em 3 grupos: as organelas independentes, as organelas membranosas e as organelas microtubulares. Então, eu coloquei alguns representantes de cada uma delas, que merecem destaque. Vamos para as organelas independentes. Eu tenho o cloroplasto e a mitocôndria, que são consideradas também organelas independentes, porque são capazes de se autoduplicar. Mas o principal representante das organelas independentes que nós temos são os ribossomos. Tá? Inclusive, o tema da aula de hoje vai ser ribossomos. Os cloroplastos e as mitocôndrias, elas podem ser consideradas organelas membranosas, porque elas têm dupla membrana, uma membrana externa lisa e uma membrana interna cheia de dobras, que a gente vai falar com mais detalhe quando eu estiver falando sobre essas duas organelas em específico, tá certo? Então, organelas independentes, ribossomos, cloroplastos e mitocôndria. Organelas membranosas, aqui são representados pelo retículo endoplasmático rugoso, pelo complexo golgiense e pela carioteca aqui. Mas existem muito mais organelas membranosas. Tem lisossomos, vacúolos, peroxissomos, glioxissomos, certo? E nós temos também outro grupo de organelas, que são as organelas microtubulares, formado por aquela proteína do citoesqueleto, que seria a tubulina, né? Nós temos o centríolo e nós temos aqui a base dos cílios e dos flagelos, tá? Então, aqui eu coloquei o representante de todas. Vamos para o próximo slide. Ok, próximos slides. Ribossomos são estruturas constituídas por duas subunidades, de tamanhos diferentes, ligados por ligações de hidrogênio na presença de íons de magnésio. São organelas universais, porque são encontradas em todas as células, daí o fato delas serem independentes, e responsáveis por toda a síntese de proteína do mundo vivo. Tá certo? Eles são formados por RNA ribossômico, 65%, e por proteína, 65%. O ribossomo é uma riboenzima, ou seja, são ácidos nucleicos, sim, mas são capazes de funcionar como uma enzima, que é uma proteína específica. Por gentileza, dê uma pausa no vídeo e anota essas questões que eu destaquei aqui nesse slide, ok? Então, pronto? Vamos passar para frente. Já deu a pausa. Próximo. Aqui eu coloquei só para vocês verem. Nós temos o esquema de uma célula. Aqui, esquema de uma célula animal. Aqui uma fotografia eletrônica mostrando a quantidade de ribossomos no citosol. Está escrito citosol. Citosol pode ser citosol ou hieloplasma fundamental ou apenas hieloplasma. Está escrito aqui, tá? Vamos para o próximo. Aqui nós temos os ribossomos, nós temos a subunidade menor e aqui a subunidade maior dos ribossomos. Próximo. Aqui a estrutura dos ribossomos, só para vocês verem que eles não são assim, bolinha certinha, mas ele é uma estrutura tridimensional, tá? Então, eu coloquei só para ilustrar. E aqui, um esquema dessa tridimensionalidade. O que nós podemos destacar? Na subunidade menor, nós vamos encontrar RNA mensageiro. Sai do núcleo levando a mensagem, certo? E aqui nós temos
uma subunidade maior, onde tem 3 regiões. Eu tenho a região A de aminoácido, aonde o RNA transportador, porque são 3 tipos de RNA, né? O ribossômico, o mensageiro e o transportador. Agora eu estou falando do terceiro. O RNA transportador, ele vive no citoplasma, no citosol, andando, pegando aminoácido. Ele vai entrar aqui, nesse sítio A. Do sítio A, ele desloca para o sítio P, aonde vai realizar a proteína, vai fazer a proteína. E do sítio P, ele sai para o sítio E de externo, exterior. Ele vai sair no sítio E para pegar outro aminoácido e para começar tudo novamente. Tem um próximo esquema que vai mostrar isso melhor. Vamos para o próximo. Aqui está. Aqui, como que é de verdade, as proteínas e a posição. Os 3 sítios que eu falei estão aqui, tá? Aqui está mostrando os 3 sítios também, A, P e E. E aqui como funciona, eu vou mostrar direitinho nesse aqui, porque tá melhor, tá? Os 3 estão no mesmo slide, mas esse aqui tá melhor. Antes de começar, esse é o transportador, é o RNA transportador. Esse aqui é o RNA mensageiro. E o ribossomo aqui é o RNA ribossômico, tá certo? Então, nós temos 3 RNAs, mensageiro, transportador e ribossômico. Aqui tá falando do transportador, que é essa tipo pilha aí, tá bom? Então, o que tá acontecendo? No sítio A de aminoácido, tá aqui, colocando o aminoácido. Do sítio A, ele passa para o sítio P, esse daqui. No sítio P, vai fazer nascer a proteína. Aqui é a proteína inteira. E aí, do sítio P, passa para o sítio E, onde ele vai sair para buscar outros aminoácidos. Isso aqui é a síntese de proteína que a gente vai estudar com detalhe. Mas o que é importante? Qual é o destaque disso aqui? Eu quero destacar é que a função do ribossomo é fazer a proteína. Tá? E aqui o RNA mensageiro, igual eu tinha falado aqui. Tem um nome, tá bom? Próximo slide. Aqui, só fazendo um comentário sobre as proteínas, tá? Falando das subunidades, etc. Aqui, no caso, as células procarióticas formam menos proteínas e as células eucarióticas de mamíferos formam mais proteínas. Detalhe. Próximo. Fala a mesma coisa do slide anterior e dando destaque para a questão do slide anterior. Aqui importante, e eu vou falar os 3 slides que eu só mostrei porque era detalhe. O que eu preciso dizer? Alguns antibióticos, alguns remédios para tratamento agem no ribossomos, impedindo que a subunidade maior se ligue à subunidade menor e impedindo que se faça as proteínas. Esse é um dos 197 tratamentos que eles estão buscando contra o coronavírus, tá? Então, não é que todo tratamento é assim, mas é geralmente retrovirais, remédios retrovirais, vermífugo, como a ivermectina, podem agir aí, tá? Nessa síntese de proteína, na organização do ribossomo, em qualquer um daqueles estruturas. E os 3 slides que eu passei eram questões de pesquisa, como que eles sabem que a subunidade é menor, que é maior, que estão ligando. Então, eles estavam trabalhando sobre uma pesquisa de ribossomos, e tem muitas pesquisas sobre eles, porque a proteína é extremamente importante. Ok, feito essa observação dos 3 slides passados, que eu não quis ler porque é uma linguagem mais técnica, tá? Eu quero falar sobre os polissomos ou sobre os polirribossomos. O que é isso, gente? É assim, e pode existir esse de azul aqui, é o RNA mensageiro. Em um único RNA mensageiro, eu posso ter 1, 2, 3, 4 ou mais ribossomos fazendo proteínas em vários estágios. Estágio final, estágio inicial.
Isso para otimizar o tempo. Quer dizer, com uma única fita de RNA mensageiro, eu posso produzir muitos anticorpos, que seria o tratamento com plasma, né? No caso do corona. Eu estou fazendo essa ligação porque eu acho que vai se falar muito sobre o coronavírus. E qualquer coisa vocês me perguntam, porque eu estou procurando me manter atualizada sobre eles. Tá certo? Então, os polissomos ou polirribossomos, quando eu tenho um RNA mensageiro com a mensagem de como vai ser a proteína, como será aquele anticorpo, porque o anticorpo é uma proteína. E neste caso, vários ribossomos podem ler essa mensagem, formando esse anticorpo, essa proteína, em vários estágios, vai liberando e o organismo da gente vai reagindo contra o corona. As pessoas que vão para o estado crítico, porque são 5 classificações: os assintomáticos, os leves, os moderados, os agudos, que já é problema, mas se escapam, e os estados críticos. O 5º estado é o crítico, é aquele que vai ter que ser entubado, precisar de respirador, muitas vezes ficam até 15 dias no UTI, isso depende da reação do corpo. Que reação? Essa reação. A formação de anticorpos para o seu corpo combater o vírus, tá certo? Então, os ribossomos têm um papel extremamente importante nisso aí. Próximo slide. Aqui mostrando, aqui reforçando aquela ideia, tá? Dos ribossomos fazendo a leitura no RNA mensageiro. E aí falando que aqui, ó, já mostra um ribossomo saindo do RNA mensageiro. Aqui falando do RNA mensageiro, tá? Destaca para mim o RNA mensageiro, ele que traz a mensagem, ele que diz a sequência, ele que diz a quantidade, tá? E aí vários ribossomos em vários momentos dessa proteína. Termina a proteína, o ribossomo sai e aí nós temos o anticorpo aqui, pronto para agir no nosso corpo. Dê destaque nesse slide aqui também, se você estiver copiando, faz uma pausa no vídeo, copia. É só bolinha e risco, né? Eu falo sempre, biologia não é difícil de desenhar, não. E a gente tem que ter boa vontade pra gente fazer esses desenhos, porque, né? Mas, assim, uma dica é fazer bonitinho, que a gente tem que começar a ter prazer. Próximo. Aqui falando da importância médica deles, que no caso, ó, alguns antibióticos podem inibir a ação dos ribossomos em bactérias, a tetraciclina e a streptociclina, tá? Não deixando as duas subunidades se ligar e aí não forma proteína viral ou bacteriana. Foi aquilo que eu já tinha comentado com vocês. E o destino das proteínas, gosto disso. O que as proteínas podem virar no nosso corpo? Primeiro, as proteínas, elas podem ir para dentro da mitocôndria, elas podem ir para dentro do cloroplasto, elas podem ficar nos peroxissomos, que é uma proteína especial. Ela pode ficar livre no citosol, ela pode formar o citoesqueleto e ela pode ficar dentro do núcleo. E ainda ficar fora do corpo, tá? Ela pode ser expulsa para fora do corpo em alguns canais. Então, é uma proteína extremamente importante, certo? Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau!